Bem, isso nos leva à sétima visita, e espero entregar a você a chave mestra do sucesso. Antes de terminar, porque meu assunto levará tão perto da chave mestra que você poderá reconhecê-la. Como sugeri em visitas anteriores, uma atitude mental positiva pode eliminar todos os obstáculos que se interpõem entre você e seu objetivo principal na vida. Dada a importância do assunto de nossa visita, não só lhe direi que uma atitude mental positiva encabeça toda a lista das 12 grandes riquezas da vida, mas também lhe darei instruções explícitas sobre o que você deve fazer para manter sua mente positiva. Em todos os livros de sucesso que escrevi, nunca sugeri aos meus leitores o que eles deveriam fazer, sem lhes dizer claramente como fazê-lo. Você está pronto? Se você estiver, esta visita pode trazer a mudança mais importante em sua vida, que você já experimentou. Primeiro, aprenda a ajustar-se ao estado de espírito e às dificuldades das outras pessoas, de modo a conviver pacificamente com elas, e a abster-se de tomar conhecimento de circunstâncias triviais em suas relações com outras pessoas, recusando-se a permitir que se tornem incidentes controversos. Grandes pessoas sempre evitam pequenos incidentes de controvérsia quando possível. 2. Estabeleça para si mesmo um sistema fixo definido de condicionamento de sua mente, no início de cada dia. Então, você vai mantê-lo positivo em todas as circunstâncias. Terceiro, aprenda a arte de se vender a outras pessoas indiretamente, como fazer perguntas indutoras, que trarão à tona o tipo de reação dos outros que você deseja, e não ser arrastado para discussões sobre assuntos sem importância. Quarto, adote o hábito de ter um bom coração e rir toda vez que ficar irritado ou com raiva, e isso o ajudará, se você começar cada dia com 1 minuto de riso forte. Isso mudará a química do seu cérebro e começará com uma atitude mental positiva. 5. Comece cada dia com uma expressão de gratidão por todas as adversidades, derrotas, fracassos que você experimentou no passado, e a busca pela semente de um benefício equivalente, que isso lhe rendeu com o passar do tempo. Agradeça pelas bênçãos que espera receber durante o dia. 6. Aprenda a concentrar sua atenção na parte do que você pode fazer, de todos os seus problemas e desejos, e comece a agir de onde você está na execução dessa parte. Não importa qual seja seu problema ou seu desejo, sempre há algo que você pode fazer que o ajudará. Descubra o que é esse algo e faça. 7. Aprenda a transmutar todas as circunstâncias desagradáveis em ação imediata, que exige uma atitude mental positiva, e faça disso um hábito fixo. Por exemplo, quando estiver com raiva, mude sua mente para algum tipo de ação relacionada ao seu hobby, ou ao seu objetivo principal na vida. E mantenha-o ocupado com esse assunto por 5 minutos. 8. Reconheça que todas as circunstâncias que influenciam sua vida, sejam agradáveis ou desagradáveis, são matéria-prima para o seu moinho da vida. E se assim for, use-o para fazê-lo pagar dividendos de uma forma ou de outra, lembrando-se enquanto isso, é sua força que extrai de suas lutas. Siga esta instrução, pois em breve você aprenderá que não existe uma experiência não lucrativa. 9. Olhe para a sua vida com um processo contínuo de educação de aprendizado de todas as suas experiências, boas e ruins. E estar sempre alerta para os ganhos de sabedoria que vêm a você um pouco de cada vez em suas experiências agradáveis e desagradáveis. 10. Faça o mundo se adequar ao seu próprio padrão, se você escolher, mas comece consigo mesmo em algum tipo de autoaperfeiçoamento que o tornará mais aberto, paciente e generoso em suas relações com os outros. 11. Expresse gratidão 2 vezes ao dia, por seu reconhecimento do fato de que você recebeu total controle sobre sua própria mente, e peça orientação para que você possa usar esse profundo dom com sabedoria em todos os seus pensamentos e atos. 12. Faça um esforço diário para começar com entusiasmo as boas qualidades daqueles com quem você vive e trabalha, mas não mencione suas qualidades negativas. Então,
observe esses benefícios para si mesmo, e com a rapidez com que os outros começarão a se concentrar em suas boas qualidades. Lembre-se, ainda estou falando sobre como manter sua mente positiva. Número 13. Aceite todas as críticas a si mesmo como uma ocasião para autoexame, para determinar o quanto disso é justificado, e você certamente fará descobertas surpreendentes sobre si mesmo, que o ajudarão pelo resto de sua vida. 14. Não aceite da vida ou de qualquer outra coisa o que você não deseja. E lembre-se que Mahatma Gandhi provou ser mais poderoso do que as grandes forças militares britânicas, por este método simples de resistência passiva. 15. Lembre-se sempre de que há dois tipos de circunstâncias que fazem você se preocupar, aquelas sobre as quais você pode fazer algo, e aquelas sobre as quais você não pode fazer nada. Nada além de usar resistência passiva e se recusar a permitir que elas o preocupem. 16. Mantenha sua mente eternamente ocupada pensando no que você mais deseja, seu principal propósito na vida. Assim, não sobrará tempo para você perder pensando naquilo que não quer. E deixe-me divagar sobre a sua, enquanto digo que estamos nos acotovelando com a grande chave mestra do sucesso neste exato momento. 17. Se você tiver a infelicidade de sentir pena de si mesmo, olhe em volta até encontrar alguém que esteja pior do que você, e comece de onde você está para ajudá-lo. Faça desse procedimento um hábito e você presenciou um dos grandes milagres da vida, porque o que você faz para o outro, você faz para si mesmo. 18. Escolha uma pessoa que você considere o tipo de pessoa que você gostaria de ser. Então, vá trabalhar e imite essa pessoa de todas as maneiras possíveis. Grandes pessoas sempre foram adoradoras de heróis, mas escolheram o tipo certo de pessoas para imitar. 19. Cultive o seu tom de voz para que suas palavras tenham um som musical agradável. E lembre-se, que o som da sua voz é uma janela aberta através da qual outras pessoas olham para dentro da sua alma. Será um investimento lucrativo, se você adquirir uma máquina de gravação em fita e gravar amostras de sua voz diariamente, enquanto praticar a arte de se expressar através de uma voz amigável. Se você está empenhado em vender esta prática, rapidamente se desfará em dividendos monetários. 20. Por último, mas não menos importante, escreva esta frase e colhe-a em um lugar de destaque, onde você trabalha e em um espelho onde você se vê em sua casa. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. As 20 instruções que acabei de dar a você, vieram de minhas próprias experiências pessoais ao longo de mais de 40 anos. E elas representam também, minhas observações são mais de 500 pessoas de sucesso que me ajudaram a organizar a ciência da filosofia do sucesso. Não reivindico nenhum direito autoral sobre essas grandes verdades, e quero que você as possua porque sei que elas podem abençoá-lo pelo resto de sua vida, se você estiver pronto para aceitá-las e colocá-las em prática. Lembre-se também de que você é a única pessoa que pode lhe proporcionar uma atitude mental positiva. O que você vai fazer sobre isso? Em sua resposta a esta pergunta, descanse todo o seu futuro. Nossa 8ª visita nos leva ao assunto do entusiasmo, que pode ser comparado ao vapor em uma caldeira, que é controlada e ligada, e põe em ação as rodas do maquinário. Alguém disse que conhecimento é poder. Isso é apenas uma meia-verdade, pois o conhecimento só se torna poder quando é colocado em ação para alcançar um objetivo definido. O entusiasmo é um dos meios mais poderosos pelos quais podemos colocar em ação nossa educação, experiências e conhecimentos. Palavras faladas sem entusiasmo são muitas vezes ineficazes, e às vezes podem ser realmente entediantes. Como você certamente sabe, se você notou o efeito que um orador sem entusiasmo tem em seus ouvintes. Conheço palestrantes que mantêm o público fascinado por 2 horas, mas quando os membros da plateia foram solicitados ao orador, disseram que não conseguiam lembrar,
mas o que eles lembraram foi que o orador chamou sua atenção e aprendeu. E agora deixe-me explicar por que o entusiasmo tem um impacto tão poderoso sobre as mentes daqueles que estão sob sua influência. Para começar, acredito que você estará interessado em saber que seu cérebro e o cérebro de todas as outras pessoas são ao mesmo tempo uma estação transmissora e uma estação receptora que envia vibrações de pensamentos e capta aquelas enviadas por outras pessoas. Quando você liga seu entusiasmo, você intensifica as vibrações dos pensamentos que saem do seu cérebro para que eles alcancem e afetem outras pessoas mais rapidamente. Na verdade, você pode enviar pensamentos que foram tão intensificados com entusiasmo silencioso, que eles alcançarão e influenciarão outras pessoas a quem você dirige seus pensamentos. Este é um fato que é conhecido pelos psicólogos há séculos, e também é conhecido pela maioria dos mestres de vendas, que usaram esse método para condicionar as mentes de seus clientes e compradores antes mesmo de falar com eles. Você deve ter observado que o entusiasmo é muito contagiante, que atrai a atenção daqueles que estão sob sua influência e que os faça responder com um espírito semelhante de entusiasmo. Certa vez, ouvi Andrew Carnegie dizer que se você soltar um homem que pensa em termos de entusiasmo intenso em uma planta industrial que emprega milhares de pessoas, o entusiasmo desse homem rapidamente alcançaria e influenciaria todas as pessoas. E ele disse que não fazia a menor diferença se o entusiasmo era negativo ou positivo, construtivo ou destrutivo. Então o Sr. Carnegie passou a explicar que em sua seleção de funcionários para promoção para cargos maiores, a primeira coisa que ele procurava era a capacidade de um homem se expressar em termos de intenso entusiasmo. Ele disse que o entusiasmo é um dos traços mais importantes necessários para a liderança. Os advogados mais bem-sucedidos não são necessariamente aqueles que mais sabem sobre a profissão jurídica, mas são aqueles que sabem influenciar tribunais e júris com sua crença em seus casos, e têm grande capacidade de se expressar com entusiasmo. Quando você é apresentado a outra pessoa, você tem uma oportunidade maravilhosa de se vender favoravelmente a essa pessoa. Pela extensão do entusiasmo que você expressa ao aceitar a apresentação. Quando você aperta a mão de outra pessoa, você também tem uma ótima oportunidade de causar uma impressão favorável, pelo calor do entusiasmo que você coloca nesse aperto de mão. Se há algo que me deixa chateado e desfavoravelmente impressionado, quando sou apresentado a uma pessoa com a mão estendida que parece um pedaço de presunto frio, sem nenhum sinal de entusiasmo por trás disso. Bem, deixe-me dar-lhe um breve curso de vendas que pode ser de grande valor para você o resto de sua vida. Quando você encontrar alguém em quem você deseja causar uma impressão favorável, quando você ainda não conhece ou alguém que você já conhece, faça essas coisas. Primeiro, ligue seu entusiasmo e modifique sua voz com ele, de modo que você definitivamente faça outra pessoa sentir que você está feliz em se comunicar com ela. 2. Quando você apertar a mão dele, segura-a com firmeza e dê um aperto rápido e firme no final de cada palavra que você expressar em suas saudações. Por exemplo, estou muito feliz em conhecê-lo. No entanto, não seja bruto quando apertar a mão, como eu conheço algumas pessoas que fazem. 3. Então, se você começar a conversar, certifique-se de direcioná-la para algum assunto de interesse da outra pessoa. 4. Continue fazendo perguntas avidamente que manterão a atenção focada na outra pessoa. Então, quando você estiver pronto para que a outra pessoa ouça o que você tem a dizer sobre você, seus interesses ou seu negócio, ela estará preparada para ouvir com atenção. Por muitos anos, ensinei mestres de vendas. E a primeira coisa importante que me esforcei para ensinar aos meus alunos foi a importância de falar com entusiasmo, e vender ele próprio ao potencial comprador antes de tentar vender-lhe qualquer outra coisa. Muitas vezes tenho dito a meus alunos de vendas, que a melhor maneira possível de alguém se vender aos outros é primeiro vender os outros a si mesmo.
Esse conselho era sólido quando comecei a treinar vendedores há mais de 30 anos, e ainda é sólido. Quando eu era jovem na escola, descobri que os professores com quem mais aprendia eram aqueles que expressavam o maior entusiasmo em seu ensino. E ouvi um médico experiente dizer que o entusiasmo que leva consigo para o quarto do doente tem mais a ver com ajudar a trazer a cura, do que com todos os remédios que ele pode receitar. E agora, deixe-me dar-lhe outro aspecto interessante sobre os efeitos do entusiasmo. Tenho notado que o entusiasmo não só influencia os outros que estão sob seu efeito, mas também influencia muito distintamente e beneficia aqueles que seguem o hábito de expressá-lo em seus pensamentos e ações. O entusiasmo é uma expressão de uma atitude mental positiva, e os médicos sabem há muito tempo que uma atitude mental positiva está no topo da lista de influências que proporcionam uma boa saúde. Ouvi dizer, por exemplo, que apenas uma coisa causa úlceras estomacais, e é a preocupação ou uma atitude mental negativa. E apenas uma coisa pode curar úlceras estomacais, uma atitude mental positiva. Parece que os germes das doenças não podem viver e prosperar na corrente sanguínea de alguém cuja mente é sempre positiva. Tenho ainda outra observação muito importante sobre o poder do entusiasmo que desejo transmitir a vocês. Tenho observado que a oração que é expressa com intenso entusiasmo traz resultados muito mais rápidos e satisfatórios. Agora, você pode tentar isso por si mesmo e se convencer. Comecei a experimentar essa ideia há muitos anos, e a partir de minhas experiências, reuni as informações que me levaram a mudar completamente meu método. Utilizo agora a oração que vos recomendei em visitas anteriores, com os resultados gratificantes de que recebo ações mais rápidas e favoráveis de meus priores, do que quando as expresso com um espírito sem entusiasmo. Sugiro que uma maneira muito prática de começar a aprender a se expressar com entusiasmo será o hábito de ler muito, por pelo menos 10 minutos diários, colocando todo o entusiasmo à sua disposição em sua leitura. Você ficará surpreso, em pouco tempo, com o quanto isso o ajudará a falar com entusiasmo em suas conversas comuns. Sugiro também que você adote o hábito de praticar o entusiasmo em suas conversas com sua família e com seus parceiros de negócios. Aliás, esse hábito vai torná-lo mais popular entre aqueles que estão perto de você. Você pode desfrutar dos benefícios do entusiasmo, se estiver interessado o suficiente para desenvolver uma técnica pela qual adquirir esse hábito. Então você vai segui-lo em um tom de voz natural e não afetado. Se você seguir minha sugestão de ler 10 minutos diários como meio de adquirir o hábito do entusiasmo, recomendo que você escreva uma lista de 10 assuntos, coisas ou circunstâncias em que você tenha mais interesse, e use essa lista para seu propósito de prática. Você não terá dificuldade em ler em tom de entusiasmo, em relação às coisas que você mais gosta. E finalmente, se você ainda não pegou algumas ideias úteis sobre como o hábito do entusiasmo pode ser desenvolvido, ou o que faz com que alguém seja entusiasmado, deixe-me dar um exemplo que pode fornecer uma pista interessante. Você talvez se lembre de quando estava cortejando a pessoa de sua escolha ou sendo cortejado, conforme o caso, você precisa saber o que dizer ou por que ficar entusiasmado. Claro que não. Porque o motivo de amor ou carinho para cuidar disso sem esforço de sua parte. Apenas lembre-se de que o entusiasmo sempre é facilmente expresso quando alguém é inspirado por um desejo ardente por algo, ou uma emoção associada aos seus interesses mais próximos. Onde não há motivo, é provável que não haja entusiasmo. Lembre-se também que os 3 motivos básicos que foram ditos praticamente governam o mundo. 1. A emoção do amor. 2. A emoção do sexo. 3. O desejo de ganho financeiro. Uma combinação de todos esses 3 motivos, afirma-se, pode converter uma pessoa medíocre em um gênio. E deixo o pensamento com você para consideração. E agora, até nossa próxima visita, peço que experimente o hábito de se movimentar com entusiasmo em todo o seu trabalho diário,
e veja o quanto você será melhor. Chegamos agora à nona visita, onde analisaremos o nono princípio de sucesso, que é a iniciativa pessoal. A iniciativa pessoal é o dínamo que põe em ação a faculdade da imaginação. No processo de traduzir o propósito principal definido de alguém em seu equivalente físico ou financeiro. Se você almeja o sucesso acima da mediocridade, precisará aprender a agir por iniciativa própria, porque seu sucesso é algo que você deve alcançar por si mesmo, sem que alguém lhe diga o que fazer ou como fazê-lo. Aliás, Cyrus Curtis, ex-proprietário do Saturday Evening Post, e um dos meus colaboradores na organização da ciência da filosofia do sucesso, foi responsável por um lema sobre iniciativa pessoal de tamanha importância que eu quero que você o tenha. Ele disse: existem dois tipos de homens que nunca chegam a ser muito, aqueles que não podem fazer o que lhes é dito, e aqueles que não podem fazer nada mais. Claro, a implicação do Sr. Curtis é muito clara. Ele ensinou que aqueles que fazem a vida valer a pena, são aqueles que se movem por iniciativa própria, sem que lhes digam o que fazer ou por que deveriam fazê-lo. Os homens que se destacam na mente do público como os maiores sucessos desde os dias de George Washington, até o presente, são aqueles que cuidam de sua própria ocupação, negócio ou profissão, e se moveram por iniciativa própria para alcançar seu propósito. E aqueles que estão progredindo mais rapidamente hoje, não importa em que posição tenham começado, são aqueles que se promovem a um lugar mais alto na vida agindo por iniciativa própria. O hábito da iniciativa pessoal não apenas inspira a pessoa a seguir sua própria responsabilidade, mas também a influencia a realizá-la até completar o que empreende de maneira a agradar a todos os interessados, porque sabe que um vencedor nunca desiste, e um desistente nunca ganha. E aqui é um lugar apropriado para dizer algo que talvez eu devesse ter dito antes, a saber, que um grande sucesso é composto por um grande número de pequenas circunstâncias, cada uma das quais é tão pequena e aparentemente insignificante, que a maioria das pessoas passa por isso como não digno de nota. Alguns podem pensar, por exemplo, que o hábito da iniciativa pessoal não é importante, mas basta dar uma olhada no registro de alguns de nossos maiores sucessos, para reconhecer que a iniciativa pessoal foi um fator importante, sem o qual eles nunca teriam alcançado o sucesso. Por exemplo, ninguém disse a Woolworth para abrir uma loja com produtos de 5 e 10 centavos. A ideia foi dele. Ele agiu por iniciativa própria ao colocar suas ideias em ação, e viver para ver que isso lhe rendeu uma fortuna bem acima de 100 milhões. Meu distinto sócio comercial Clement Stone, começou seu negócio de seguros por iniciativa própria, com um capital operacional de apenas $100. Mas ele seguiu com essa mesma iniciativa pessoal, e fez com que seu humilde comércio rendesse uma renda bruta anual de muitos milhões de dólares. E foi esse mesmo hábito de agir por iniciativa própria, de fazer o que queria fazer, que inspirou o Sr. Stone a unir forças comigo para levar a ciência da filosofia do sucesso a milhões de pessoas em todo o mundo. E empreender, o que acreditasse que pode ajudar mais pessoas a encontrar seus lugares no mundo, do que qualquer outra influência durante os últimos 100 anos. O hábito da iniciativa pessoal foi o principal traço que ajudou Henry Kaiser a construir um grande império industrial, e elevar-se a uma posição mais elevada no mundo industrial. Foi esse traço de iniciativa pessoal que inspirou o Sr. Kaiser a acumular um recorde tão grande na construção de navios durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de nunca ter construído navios antes. Um dia, quando eu estava dando uma de minhas aulas, mencionei o maravilhoso histórico de Henry Kaiser na construção de navios de forma mais barata e rápida, do que os construtores de navios experientes foram capazes de fazer. Quando um de meus alunos falou que o Sr. Kaiser tinha um amigo no Banco de Reservas Federal e não prejudicou suas chances de sucesso. Bem, por um momento, parecia que aquela pergunta havia me colocado em um ponto, mas logo recuperei a compostura e voltei com esta resposta. Não,
conhecer o Sr. Jones não prejudicou suas chances, mas pense nos milhares de industriais, muitos dos quais também podem ter conhecido o Sr. Jones, mas não usaram sua iniciativa pessoal para obter sua ajuda financeira. A iniciativa pessoal é uma qualidade que inspira a fazer amizades, e a entrar em contato com pessoas que podem ajudá-los em momentos de necessidade. Foi minha iniciativa pessoal que influenciou Andrew Carnegie a me dar a oportunidade de organizar a ciência da filosofia do sucesso. Desejo agora dar-lhe um esboço dos atributos mais importantes da pessoa que tem iniciativa pessoal suficiente para lhe dar liderança na ocupação que escolheu. Primeiro, a pessoa que segue o hábito da iniciativa pessoal tem um objetivo principal definido na vida e um plano de entretenimento. Segundo, ter uma aliança de mente mestre com aqueles cuja ajuda é essencial para alcançar seu objetivo principal. Terceiro, ele tem a resistência necessária e a vontade de vencer para carregá-lo quando as coisas são difíceis e ele encontra obstáculos. Quarto, ele toma decisões prontamente quando tem os fatos necessários para baseá-las e as muda lentamente, se for o caso. Quinto, ele segue o hábito de fazer mais do que é pago e o faz com uma atitude mental positiva e agradável. Sexto, ele aceita total responsabilidade por tudo o que empreende, e nunca passa o livro quando as coisas dão errado. Sétimo, ele pode aceitar críticas amigáveis sem ressentimento, porque aprendeu a lucrar com isso. Oitavo, ele sabe quais são os 9 motivos básicos que inspiram todos os esforços humanos, e nunca pede a ninguém que faça nada por ele, sem dar a essa pessoa um motivo adequado para fazê-lo. 9. Ele nunca expressa uma opinião sobre nada, a menos que tenha pensado no assunto e esteja preparado para declarar como chegou à sua opinião. 10. Tem o hábito de ouvir muito e falar apenas quando tem algo a dizer que possa beneficiar a si mesmo ou aos outros. 11. Ele tem um senso bem desenvolvido de observação de pequenos detalhes, e conhece seu trabalho desde o menor detalhe até o maior. 12. Ele nunca diz a ninguém para fazer nada sem sugerir por que deve ser feito e como pode ser feito melhor. 13. Ele segue o hábito de concentrar toda a sua atenção em uma coisa de cada vez. 14. Sua atitude mental é positiva em todos os momentos em que está em comunicação com outras pessoas. 15. Se você fizer uma pergunta a ele, ele lhe dará uma resposta direta, mesmo que ele tenha que lhe dizer que ele não sabe a resposta correta. 16. Por último, mas talvez o mais importante de todos, ele nunca adia a moral do que deveria ter sido feito na semana passada, porque sabe que o hábito da procrastinação está perto do topo da lista das causas do fracasso. Se você conseguir se dedicar bem em cada um desses 16 traços de iniciativa pessoal, você é um líder em seu campo de atuação. Quando você for examinar a si mesmo sobre o assunto da iniciativa pessoal, lembre-se apenas de que seu sucesso ou seu fracasso depende muito da ação que você toma em relação à sua ocupação. Ninguém lhe dirá o que você deve fazer, e ninguém lhe dirá o que não fazer. A decisão deve ser sua, e você deve seguir e executar sua decisão por sua própria iniciativa pessoal. Se você trabalhar por remunerações ou salário, deve decidir se promover por iniciativa pessoal ao topo da escala em sua ocupação. E lembre-se que sua promoção está inteiramente em suas mãos. Em minhas visitas anteriores, dei a você um plano dos passos que você deve tomar para se promover para qualquer posição na vida que desejar. Agora, deixe-me fazer uma breve revisão de 8 princípios que abordamos anteriormente. 1. Definitivamente há um propósito. A essa altura, você já deve saber o que mais deseja da vida e deve ter um plano para obtê-lo. Aqui está a circunstância mais importante de toda a sua vida: você deve seguir sua própria iniciativa pessoal, porque ninguém mais pode lhe dizer o que você mais deseja. 2. O princípio da mente mestra. Se você ainda não formou uma aliança amigável com aqueles que podem ajudá-lo a alcançar seu objetivo principal na vida,
Você deve seguir sua própria iniciativa pessoal, e formar essa aliança imediatamente. 3. Hábito de ir além. Esta é uma obrigação se o seu objetivo principal for algo acima da mediocridade. 4. Fé aplicada. Este é o princípio que lhe dá poder para realizar seu propósito maior definido e todos os propósitos menores. 5. Uma personalidade agradável é um ativo de valor inestimável. E também é algo que você deve adquirir através de sua iniciativa pessoal. 6. Autodisciplina. O sexto princípio do sucesso também é algo que você adquire por iniciativa pessoal. 7. Uma atitude mental positiva, que é a mais importante das 12 grandes riquezas da vida, também é produto de sua própria iniciativa pessoal. 8. O entusiasmo é um estado de espírito que só você pode gerar, por meio de sua iniciativa pessoal. Você verá, portanto, que a iniciativa pessoal faz parte de cada um dos princípios do sucesso. E agora, até nossa próxima visita, gostaria de lembrá-los de que existem dois tipos de pessoas que nunca chegaram a ser nada: aquelas que não fazem o que mandam, e aquelas que não fazem mais nada.